Entendo, tem que ter motivo para toda a cidade de túnel. Que motivo? Por quê? Quem transitava pelos túneis? O mistério ronda a cidade. Ibirubá fica na região do Alto Jacuí, no Rio Grande do Sul. Fica a 298 quilômetros de Porto Alegre e a 260 de Cachoeira do Sul, de onde saímos para esta missão. Então não estamos afirmando que os túneis existem no município, mas que nós estamos investigando. A nossa intenção, quando começamos essa investigação, era para ter um consumo interno do nosso município, né? Desvendar a história do nosso município, se realmente existiam os túneis, quais foram as possibilidades, por que tinham esses túneis, né? De que forma foram utilizados, né? Para juntar todas essas pontas soltas. Tivemos desaparecimentos no nosso município, então era o total maior interesse, nós temos o total interesse de desvendar essa história. A prefeitura acredita que cerca de 70% a 80% dos moradores aqui de Ibirubá querem saber se essa história de túnel é lenda ou é verdade. Olha, eu acho que é verdade. Estranho, né? Nem sei o que falar, né? Pois é um mistério, né? Isso. Tem túnel sim, o que tem lá nós não sabemos, mas que tem. Acho que agora o pessoal está aprofundando mais. Pode ser que seja verdade, pode ser que não, né? Não sei, não quero falar sobre isso. Como é cidade pequena, todo mundo fica, meu Deus, né? A minha cidade está sendo conhecida. Acho que as pessoas mais velhas sempre comentavam desse túnel, né? E daí eu tenho certeza, se vocês falaram, eu acredito que tem, né? Meus avós também comentaram que antigamente tinha bastante vestígios sobre isso, né? É histórico, desde criança a gente ouve falar isso e eu acredito que tenha sim. A minha opinião, acho que não é verdade. Gostaria de descobrir para desvendar logo esse mistério. É importante para a nossa cidade, para nós todos sabermos o que realmente existe. A história remete a uma lenda urbana que há décadas intriga a população da cidade. Conforme relatos, a cidade esconderia em seu subsolo uma rede de túneis usada como abrigo e rota de fuga para militares nazistas após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Esta auxiliar de enfermagem trabalhou no Hospital Santa Helena, onde, segundo ela, possivelmente havia acesso ao túnel. Afinada, então, a dona Leide, que era a nossa chefe do hospital, dizia: ali vocês nunca descem lá para baixo, porque lá para baixo, antigamente, eles tinham um laboratório de análise, eu acho, assim, esses que trabalhavam, que era dos, tipo assim, que eles faziam análise. Ali nós não tínhamos acesso, nós já não era proibidos a descer também. Há quem diga que só no pátio desta casa existem 2 acessos para o túnel. Os donos são descendentes daquelas famílias e irredutíveis. Não permitem a entrada, nem mesmo dos geólogos e arqueólogos, não permitiram a entrada naqueles imóveis. O dono não permite. Ele não me negou a existência desse bunker, né, e os túneis, mas ele não permite a entrada. Para tentar decifrar a verdade, 2 professores e pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foram chamados para realizar um teste com um georradar, um radar de penetração de solo. Nossa missão era justamente apontar alvos dentro da área que o Clóvis desconfiava, né, que existiam esses túneis. Então, a gente foi lá, fez o levantamento e os alvos que a gente encontrou foram os que a gente passou para ele, assim, né? Nós tivemos acesso ao resultado deste levantamento. 2 anomalias com geometria côncava foram encontradas. E aí, nessa imagem, o que a gente viu é que o solo tinha uma determinada característica, né, que era contínua até um determinado local, e aí, num local específico, tinha uma coisa diferente. Então, essa coisa diferente a gente enxerga na imagem, né, na característica do sinal que é gerado nessa imagem. E aí, ali a gente indicou como sendo um alvo para fazer a perfuração. Mas a gente, em nenhum momento, a gente consegue afirmar que existe um túnel lá em subsuperfície sem fazer a investigação direta. Investigação que foi realizada dia 1º de outubro. Equipes da Secretaria de Obras e do Corpo de Bombeiros abriram um buraco na rua Flores da Cunha,
O Bruno foi a única pessoa que entrou. Aqui a máquina da prefeitura ela abriu esse buraco, nesse diâmetro mais ou menos, onde dá para se perceber aqui que tem essa ondulação. E daí foi tirado um dos tubos, né? Um tubo de diâmetro bem grande, em torno de 1,20 m de diâmetro por uns 10 centímetros de espessura. Aí essa tubulação ela segue em direção ao lado oposto da cidade, no caso em direção ao antigo hospital. E para a parte de cima aqui também ela segue para esse lado aqui. No caso ela passaria por trás daquela caixa ali, ela passaria por trás e sobe para o centro da cidade. No dia que tu entrou aqui, tu caminhou por todo esse local? Caminhar não caminhei, né? Na verdade tive que ir engateando, né? Assim, para ficar de pé não tem altura suficiente, né? Mas para cruzar dá para ir engateando, né? Dá para ir, deu para se locomover. Eu tava com o equipamento de respiração autônoma, deu para mim me locomover, consegui voltar também. Só eu não fui muito mais adiante, andei mais uns 4 metros em direção à parte do centro, depois a gente retornou. A lotérica fica em torno de 2 quadras, 3 quadras daqui. Né? A outra casa, creio que fica ali do lado desse edifício ali. São próximos, né? Locais próximos que dão acesso a esse local. Que dão acesso também não vou saber te dizer, né? Mas é o que conta a história, né? Na lotérica existe um alçapão. O dono nos mostra, primeiro, a ré do armário. E depois, levanta o piso vinílico. Olha, aqui tem uma descida que dá num cômodo embaixo, que é o porão, né? Então, se tem mais conexões, a gente não sabe, né? Aí só abrindo, né, com autorizações, né, para o pessoal poder verificar se realmente existe isso. Quando a gente alugou o imóvel, o pessoal comentou que tinha esse acesso, né, mas a gente nunca abriu isso aqui e nunca desceu aí, né. O Clóvis, que pesquisa a história da cidade, dá certeza que existem túneis. E mais, garante que eles foram usados por nazistas. Eu venho perseguindo esse mistério através de uma reportagem investigativa há mais de 4 anos. Eu ouvi inúmeras testemunhas oculares desses túneis. Todas pessoas sérias, idosas, sérias, idôneas. Né? Daí eu estou confiando muito no depoimento dessas pessoas. Elas não teriam por que mentir. E elas viveram aquela época da Segunda Guerra ali e com aquelas famílias envolvidas. No cemitério evangélico da cidade, existem referências ao regime de Hitler. Nesta sepultura, Adolf, que morreu na Rússia, aparece com o uniforme da SS, a milícia militar de Hitler, responsável pelo extermínio de judeus. No mesmo cemitério esta outra, violada 2 vezes. Aqui estaria sepultado o Dr. Frederico Ernesto Braun. E até hoje há rumores que ele teria forjado a própria morte, né, fugindo de autoridades americanas, em razão de denúncias graves de contrabando de dólares, e até mesmo falsificação de dólares. O prefeito promete desvendar este mistério. Volto a afirmar aqui que nós estamos fazendo uma pesquisa, uma pesquisa com equilíbrio financeiro, nós estamos despendendo nenhum valor do município, né? O que nós tivemos agora são parcerias, né? E sem custos para o município, né? O que nós queremos é desvendar. Nunca se viu movimentação de terra aqui em Ibirubá. O meu pai, que nasceu em 1912, e era pessoa, ele sempre ficou em Ibirubá e era pessoa ligada à política. Então, ele teria me falado se tivesse um tipo de túnel aqui, né? Nunca me falou, e eu nunca ouvi antes falar em túnel.